Olá, bem-vindo ao Pode Falar Saúde, podcast que é feito para te ajudar a ser mais saudável. Sempre aqui às segunda-feiras, às 19 horas, com novos convidados e novos temas. Hoje, nós trouxemos uma convidada para falarmos sobre uma doença que talvez seja mais comum do que você pensa. Vamos quebrar alguns mitos aqui hoje, falar sobre diagnósticos e tratamentos para ela. Mas antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros aqui do Pode Falar de Saúde, Centro Clínico Lavicherme, com mais de 30 especialidades para te atender, e Laboratório Biomed, onde você pode fazer teste do pezinho, sexagem fetal, DNA e vários outros exames. Marque já o seu check-up, já estamos aqui na metade do ano, já está na hora se você ainda não fez. Sem mais demoras, vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Mariana Diniz, endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada, Amanda. Nos conte um pouquinho sobre você, qual a sua história aí com a endocrinologia. Certo. Bom, meu nome é Mariana Diniz, sou médica endocrinologista. Eu atuo aqui em Palmeiras de Goiás já tem mais ou menos um ano, quase um ano e meio. E fiz a minha formação, na verdade, é na Federal do Tocantins e fiz minhas residências aqui em Goiânia, no Hospital de Urgências e também no Hospital Geral de Goiânia. E aí, como eu tenho um pezinho aqui em Palmeiras de Goiás, apesar de morar em Goiânia, resolvi vir atender aqui também. Talvez você já tenha visto ela ali nas propagandas do Centro Clínico Lavicherme, mas agora estamos com ela aqui para tratarmos sobre esse tema, né, doutora? Que Sim. às vezes as pessoas não consideram tão importante assim, acha que é apenas uma doença, que não vai ter riscos a longo prazo. Vamos lá para as nossas perguntas. Nos explique, então, o que de fato é a esteatose hepática. Bom, a esteatose hepática é uma doença, uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura, de células de gordura dentro do parênquima, dentro do tecido do fígado, que a gente fala, né, o parênquima hepático. Quando esse acúmulo de gordura ele acontece em mais de 5% desse tecido, é chamada essa doença de esteatose hepática. Na verdade, existe uma modificação da nomenclatura, a gente não fala esteatose hepática. Hoje em dia, é a doença hepática esteatótica associada a síndrome metabólica, mas como o nome ficou muito grande, a gente acaba falando esteatose hepática. E aí o pessoal agora está sabendo dessa nova nomenclatura aí, sempre que você vê, às vezes, em internet falando sobre esse assunto, saiba que é essa doença que nós estamos tratando aqui. Existem fatores de risco, doutora, para essa doença acontecer? Sim, existem muitos fatores de risco e, como você bem falou no início, na chamada, é uma doença muito prevalente. Na nossa população, estima-se que 40% da população tenha esteatose hepática. E isso está muito relacionado com o aumento da obesidade e do sobrepeso na nossa população. Tem estudos, números alarmantes, que mostram que a nossa população, a população brasileira, tem pelo menos um excesso de peso, um sobrepeso em mais de 50%. Isso está muito vinculado com o desenvolvimento da esteatose. Os principais fatores de risco, além do excesso de peso, é o desenvolvimento do diabetes mellitus, a dislipidemia, a hipertrigliceridemia, que é o aumento do colesterol e dos triglicérides, e também a pressão alta. Esses seriam os principais fatores de risco que levam à esteatose hepática. Para quem está nos assistindo, que talvez já tenha identificado algum desses fatores de risco, vamos deixar um pouquinho mais claro. Existem sinais, sintomas também, além desses fatores que as pessoas podem observar? Não. Assim como o diabetes, pressão alta é uma doença que é silenciosa. O diagnóstico ele deve ser feito a partir da detecção desses fatores de risco e aí realiza-se uma triagem com ultrassonografia e é a partir do ultrassom que a gente vê se tem ou não a esteatose. Então, a gente acabou de quebrar um mito aqui para você. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, É muito comum ouvir isso, inclusive para mim, como nutricionista no consultório. Estou com um gosto amargo boca na boca. amarga é o mais na comum. boca. Será que é esteatose ou não? Dor abdominal. Isso. Não tem muito essa associação, não. É mais avaliação dos fatores de risco e solicitar fazer o rastreio com ultrassom de abdômen superior, que deve ser feito em pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, um IMC acima de 25 já me permite fazer a avaliação com ultrassom. E é interessante também observar o tratamento com o diabetes.
né? Geralmente essa glicemia ali que não está sendo controlada, seja para um paciente que faz uso de insulina ou não, sendo diabetes tipo 1 ou tipo 2, você fica aí alerta. A gente teve um outro podcast com a sua presença aqui, onde falamos sobre diabetes, então fica o alerta aí, que é um fator de risco. Não brinque com a sua glicemia, né, doutor? Não, jamais. Até porque, Amanda, é importante falar que o diabetes ele está muito vinculado com o desenvolvimento de esteatose. Então, é um paciente que não pode sair da consulta sem uma avaliação do fígado. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre quais exames são necessários para a gente ter o diagnóstico de uma esteatose hepática. Bom, o rastreio ele é feito através do ultrassom. Então, com o ultrassom dá para saber se tem essa infiltração gordurosa. E depois que realiza-se o ultrassom e se der realmente a esteatose, a gente faz um cálculo de um score de risco de fibrose. E através desse cálculo existem hoje em dia aplicativos, sites que têm a calculadora, a gente avalia com plaquetas, contagem de plaquetas, a idade do paciente, as transaminases, TGO e TGP, fazemos o cálculo. Se tiver o score é chamado de FIB4. Se esse cálculo vier acima ou igual a 1,3, precisamos fazer uma elastografia para avaliar o nível de fibrose. E se tiver fibrose, precisamos encaminhar a um médico que é mais especialista ainda em fígado, que é o hepatologista. E aí ele vai avaliar a necessidade de uma biópsia. Aí você pode pensar assim, né? Para que biópsia? Qual que é o problema da esteatose? É porque essa infiltração gordurosa a médio e longo prazo, se ela não é tratada, se ela não é corrigida, ela vai gerando um processo inflamatório tão importante que leva a esteatohepatite, e essa esteatohepatite vai evoluindo para fibrose, e uma fibrose pode levar a cirrose ou mesmo câncer hepático. Então, é aquela história. Nossa, tem uma senhorinha que nunca bebeu na vida, uma vida regrada, ficava lá fazendo crochêzinho e desenvolveu cirrose, nunca bebeu. É essa condição. O sobrepeso, uma obesidade, o diabetes levando a esse quadro de esteatose que, quando não tratado, pode levar à cirrose hepática. Excelente, doutora. Quebramos aqui agora mais um mito, que é toda esteatose é causada por excesso de álcool. Não, porque aí... como eu falei, né? Até a própria nomenclatura dessa doença, essa nova fala isso, né? Que é uma doença esteatótica associada à síndrome metabólica, né? E não necessariamente ao álcool, porque se for ao álcool a gente já fala de uma outra condição. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre algumas opções de tratamento que nós temos para a esteatose hepática. Nós temos aqui o tratamento medicamentoso ou outro. Vamos abordar primeiro apenas o tratamento medicamentoso. Tá? Então, o que seria indicado para esse tratamento? Bom, existem algumas medicações novas no mercado e os estudos cada vez mais têm mostrado melhoria da esteatose. Dentre eles são os análogos de GLP-1. Nossa, que nome esquisito, mas provavelmente você de casa já usou ou conhece alguém que já usou algum medicamento. Eu estou falando aqui da semaglutida e da liraglutida, conhecidos popularmente como Saxenda e o Ozempic. A gente ainda não tem o Wegovy no Brasil, mas que está chegando. São esses, eles ajudam nesse processo. Também, no paciente que possui, além da esteatose e o diabetes, temos as gliflosinas, dapagliflozina, empagliflozina, o Forxiga, o Jardiance. Temos também a pioglitazona, vitamina E. Essas são as principais medicações que auxiliam nesse processo. Mas a verdade é que, mais do que a medicação, as mudanças de estilo de vida são as mais importantes. E aqui é onde a gente entra na segunda parte do tratamento, que na verdade é a primeira, né, doutora? É a primeira. Porque é a base de todo o tratamento, o estilo de vida. Sim. Vamos falar aqui sobre como esse estilo de vida tem impacto no tratamento da esteatose hepática. Com certeza. Com certeza. E a nova diretriz que saiu recentemente, ela coloca a importância da perda de peso. Então, uma dieta hipocalórica com uma perda de peso de pelo menos 7% já teria um bom impacto no controle da esteatose, e a prática regular de atividade física, de intensidade moderada ou intensidade maior, pelo menos 3 vezes por semana. Então, fazer isso auxilia, e inclusive na diretriz eles colocam a dieta do Mediterrâneo como a dieta de escolha, mas o mais importante é realmente alcançar essa meta de perda de peso de pelo menos 7%. Claro que quanto mais peso você perder, melhor para todo o seu metabolismo. E marque também uma consulta com o nutricionista para avaliar essa composição corporal, porque às vezes a pessoa que tem esteatose, ela escuta assim: eu preciso perder peso e o mais importante é o meu peso de balança.
Porém, composição corporal é importantíssimo e consumo de carboidratos, porque muitas das vezes esse excesso de carboidratos simples ali é o que pode estar melhorando ainda esse risco para a esteatose, tá? Então fica aí o alerta para você. E no próprio guideline ele coloca, né, além dessa dieta, a redução da gordura saturada pela gordura insaturada, a redução dos carboidratos que você bem mencionou, mas é de uma forma geral procurar modificar o estilo de vida, perdendo peso e controlando esses outros fatores, o diabetes, controlando pressão, diminuindo colesterol e triglicérides. Certíssimo, doutora. Nós quebramos aqui alguns mitos principais sobre essa doença. Vamos agora finalizar o nosso podcast. O objetivo aqui é justamente a gente tratar sobre o assunto central, trazendo de uma forma clara o que é a doença do nosso tema, tratamento. E agora, deixa uma palavrinha de encorajamento para quem está nos assistindo, que já possa ter identificado, né, essa doença ou os riscos dela. Qual a importância de procurar logo um tratamento? Certo. Bom, então se você está acima do peso ou possui diabetes, pressão alta ou colesterol alto, procure o seu médico. O grande objetivo aqui vai ser tratar essas condições e fazer o rastreio da esteatose hepática e cuidar o quanto antes de virar fibrose, antes de ter cirrose ou mesmo um câncer hepático. Perfeito. Não esqueça, marque logo a sua consulta aqui com a nossa doutora que está atendendo aqui no Centro Clínico Lavicherme. Já queremos agradecer novamente o Centro Clínico Lavicherme pela parceria aqui, sempre com o Pode Falar de Saúde e também Laboratório Biomed. Lembrando que lá você faz teste do pezinho, sexagem fetal e DNA. Marque logo os seus exames e não perca mais tempo. Gostaríamos de agradecer, doutora, a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. E você... Não se esqueça, sempre aqui às segunda-feiras, às 19 horas, com novos convidados, te trazendo temas relevantes e objetivos para te tornar mais saudável. Finalizamos aqui e esperamos você. Até mais!